Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Preservar a Memória, do projeto Preservar a Memória Esquecida, com a promoção do Instituto Cultural de Évora e do IPDJ. Antes de mais, quero fazer outro disclaimer que este podcast não promove nenhuma ideologia política, nem é o objetivo de transmitir alguma ideologia política, é apenas o seu objetivo é de preservar a memória dos antigos combatentes, neste caso. E tenho comigo o Sr. Hipólito Pinto e o Sr. José Moleiro, com quem já falámos da outra vez. Estiveram os dois na Guiné e, como falámos da outra vez, foi as vossas experiências, pelo menos com o Sr. Moleiro, da guerra que tiveram a passar na guerra, e os senhores deram-nos as suas experiências. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença, dos dois aqui, e do núcleo da Liga dos Combatentes de Évora e do Sr. Presidente Joaquim Santos. E começo por vos perguntar como é que souberam que vinham para Portugal e como é que foi o vosso processo até chegarem cá? O processo era uma coisa que a gente estava desejando, não é? A gente, quando lá estive lá 22 meses, à volta disso, e quando a gente soube que de facto vínhamos embora para cá, foi uma alegria, como deve calcular, uma alegria muito grande, porque vínhamos para o pé dos nossos, não é? E depois, na minha zona, eu mais feliz fiquei porque já tínhamos muitos mortos. E o Spínola que era o comandante na altura, teve pena da gente e mandou a gente no Natal, que nas províncias. De que ano? De 70. De 71, desculpe. 71. Eu cheguei em 70 e vim em 71. E o Spínola nunca autorizava que o pessoal regressasse da Guiné na altura de festas, que era quando os outros se atacavam. Precisamente quando o pessoal estava a divertir em festas, eles sabiam e atacavam. Exatamente. E ele autorizou a gente porque já estávamos tão massacrados disso que mandou-nos embora. E depois a reação cá é uma reação, como deve calcular, uma coisa inesquecível, não é? Claro. Foi a infelicidade de quando cá cheguei, apanhei paludismo. Paludismo, não é? Apanhei paludismo, pronto, tive algum tempo com paludismo, mas depois, pronto, ultrapassou-se, fui tratado por eles, para a tropa mesmo, e passou-se. Mas o regressar para cá e ser reintegrado outra vez dentro da sociedade, foi bom, não é? Claro, obviamente. Foi. Sim. Já onde é que esteve estacionado? Lá? Sim, lá estive em Teixeira Pinto. Durante os 22 meses? Sim, o batalhão estava em Teixeira Pinto e depois percorríamos aquela área toda, não é? Como eu era de transmissões, portanto eu era radiomontador, eu tinha que andar atrás do pessoal sempre com os rádios, porque se avariavam, porque isto e porque aquilo, e então estava o central em Teixeira Pinto, mas depois percorríamos toda uma zona, Cacheu, Gula, Jolandim, corríamos uma série de zonas a dar apoio também a essas companhias e a essas tropas que lá estavam, colegas nossos. E o Sr. Hipólito, como é que foi a sua... Então eu começo pelo princípio. Sim, já. Portanto, eu estava cá, a minha especialidade era artilharia antiaérea, portanto, com os aviões. Fui mobilizado em outubro e era, em novembro de 72. Que era para irmos já lá passar o Natal. Mas só que os homens do paquete Luís, que tinham vindo de Angola, Moçambique, já não sei, ter ido levar outros camaradas nossos, e chegaram cá e tinham que voltar para a Guiné novamente
para nós já lá passarmos o Natal. E eles disseram que não. No Natal nós também temos direito a passar o Natal com as nossas famílias. E então saímos 2 dias após o Natal de 72. Chegámos no dia 30 à noite e desembarcámos no 31, porque aquilo ao desembarque era complicado, tínhamos que ir em lanchas, não sei o que mais, já, portanto, metade do ano de 72, princípio do ano de 73. Pronto. E quando de cá saímos foi com destino à Aldeia Formosa, que era onde havia outra bateria de artilharia antiaérea. Só que estava a haver um barco que levava várias companhias, várias baterias, vários indivíduos para rendições individuais. O único oficial do quadro era o meu comandante de bateria, que era o capitão Matos Alves, que infelizmente já não está connosco. Era o único oficial do quadro, de resto eram todos oficiais, alguns a maioria, alguns capitães, outros não são capitães, e alferes milicianos, que iam comandar companhias e aquelas situações. E quando nós chegamos a Bissau, fomos para os Aditos, estivemos lá um dia ou dois, depois fomos à apresentação do SPIMA, do nosso general SPIMA. Íamos todos desfilar, ela dava a sua palestrazinha que tinha a dar, boas-vindas. Pronto. Uns ficavam contentes, outros mais tristes, outros falavam com a totalidade, ficavam num todo, depois reunia com a classe de sargentos, depois reunia com a classe de oficiais. Eu tenho uma coisa de memória que penso que foi que me valeu, a mim e aos meus colegas. Nós estávamos no Comeré, em Pará, digamos, onde ele depois foi passar a revista. Por casualidade, por isso ser mais bonito nem mais feio, éramos os piores a desfilar. E eles foram com o meu comandante de bateria, que era o capitão Matos Alves, como eu disse, e ele era um bocadinho gago. Okay. E então, parece que estou a ver o local e a cara do meu comandante. Nosso capitão, então quantos oficiais do quadro permanente estão a comandar as tropas em parada? E ele disse, só eu, meu comandante. Os outros são todos milicianos. São estas palavras. É uma tristeza, nosso comandante. E seguiram. E todos os outros, todos os militares que iam, uns para o Aldeia Formosa, outros para ir, para aqui, outros para lá, estavam 2, 3 dias, iam aos aditos e marchavam. Deixa-me perguntar, sentiu algum ressentimento do seu comandante por alguns oficiais milicianos? Aí não tive qualquer... Nada. Quase concurso entre os oficiais de quadros e oficiais milicianos? Aquilo que eu vi na altura, com os meus 20 anos, sim, via é que os oficiais dos quadros eram poucos, e os poucos que saíam eram os que vinham da Academia Militar. E já eram logo assim que saíam, iam embora, para Angola, Moçambique, para a Guiné, para Timor, pronto, mas mais para estas 3 zonas, Cabo Verde. E então, como ia dizer, depois nós ficámos, aí é que eu fiquei assim um pouco, eu e todos nós, admirados, porque é que todos abalavam para os seus destinos e nós não íamos para a Aldeia Formosa. Estivemos, o que é que se passa, o que é que não se passa, e então o que nos disseram é que nós estávamos a tirar o IAO, instrução IAO, instrução de já não me recordo, operacional, instrução, não me recordo agora, mas o resto era operacional. E estivemos 15 dias no grupo de artilharia 7. Atividade. Já não me recordo. Atividade operacional.
Então tivemos lá 15 dias, no grupo de artilharia 7. Mas o que é que se passa? É o IAO. E então viemos depois a saber, nós vamos chegar para a Aldeia Formosa, e a boa notícia que nos deram é que nós íamos para a base aérea número 12, que era a base militar, onde estava incorporada a base civil, portanto, da TAP, os transportes de TAGP, Transportes Aéreos da Guiné-Cabo Verde. Então, foi uma alegria. Nós estamos relativamente perto da cidade, dentro de todas as condições, enquanto que alguém segurança. E então, deduzimos nós, alguém que saiba, mas nós que estávamos curiosos de saber o que se passava, é que deveria ter sido essa situação do nosso general Spino ter alterado essa situação, porque a bateria que era para ir para a BA-12 foi para a Aldeia Formosa, e nós da Aldeia Formosa, comandada por um capitão do quadro, ficámos na BA-12. Por isso é que nós, eu, na minha maneira de ver e de pensar, e daquilo que me percebi durante o tempo que lá estive, é que foi um homem que pôs as tropas no devido lugar. Era uma pessoa com disciplina. Disciplina. Todos os dias, estava eu com o seu monóculo e a sua bengalinha, um chofer era africano, ou ia de avioneta, ou ia de helicóptero, todos os dias ir para o mato. Ver as suas tropas, ver o que se passava. Para perguntar qual é que era a percepção de vocês, soldados, do general Spino? Para mim foi um grande homem. Para mim foi um grande homem. Porque em vez de ir para o mato, e depois até os meus colegas lá tiveram ataques, e nós felizmente em 20 meses, tive só lá 20 meses, porque depois desse o 25 de Abril, e que aí também tem outra que também foi boa. Nunca tivemos, felizmente, problema algum, nem físicos. Tivemos uma morte, mas não foi de ataques, nada, porque era os bons atiradores iam praticar tiro para a carreira de tiro nossa. E então, como bónus, aqueles que fossem bons vinham cá a Portugal ver a família e não pagavam a viagem, vinham aviões da Força Aérea. Mas só que quem treinava o tiro nessa carreira de tiro eram os paraquedistas, era a Força Aérea, mas pouco, porque isso era só a polícia aérea, digamos assim. Éramos nós com a G3, porque nas nossas armas era artilharia, só que os paraquedistas por vezes apanhavam material que chamavam de surros, que era um RPG. Sim. E então eles iam lá treinar, mas ficou por lá um que não arrebentou. E então este colega foi para lá, este e vários, só que aquele teve a pouca sorte. Atingiu um RPG que ninguém sabia dele lá estar, aquilo explodiu e há um estilhaço, ou seja, veio-lhe entrar na testa e matou-o. Foi a única baixa que tivemos, mas não foi de combate. Nunca tivemos um combate enquanto lá estivemos, felizmente. Mas, como estivemos a falar antes das gravações, apanhou alguns aviões no radar. Nós víamos passar coisas brilhantes no ar. Sim. E eu não era de radar, eu era de artilharia era 12,7 e 4 centímetros, os 12,7 e 4 centímetros. E os meus colegas do radar diziam que viam, de facto, iam lá passar as coisas, mas que não tinha, o radar não tinha capacidade de ver o que era. Estou a falar para aquilo que eu vi. Não tinha experiência nenhuma sobre isso. Nós, de facto, vimos umas coisas brilhar lá às tantas da noite, lá por cima. Mas também não nos fizeram mal. Sim, ao menos Não. Enquanto lá estive, tudo bem, felizmente. Agora vi dentro dessa base aérea, número 12, vi passar muita desgraça. Os helicópteros a chegarem constantemente, as avionetas constantemente vinham lá dentro. Agora, como é que eles vinham? Como é que não vinham? Vinham mortos, vinham feridos. Só que víamos lá as ambulâncias e vi lá um caso
também ficou gravado, não vi o caso acontecer. Uma enfermeira paraquedista que foi fazer uma evacuação com uma avioneta DO. Eu sabia a zona que ela tinha ido, mas pronto, já lá começamos. O certo é que aterrou no aeroporto de Bissalanka, desceu pela porta, do lado direito, ela desceu, passou pela frente para ir ajudar a tirar a pessoa, claro, para a entrada da ambulância. Mas cuidado, ela tinha o cabelo comprido, ia embora atado, mas descuidou-se, passou um bocadinho junto a ela subiu-lhe tanto de cabeça, ficou lá. Eu só assisti já ela morta no chão, tapada com laser e todas aquelas formalidades para se poder. Foi a única coisa assim mais grave que eu vi. É um acontecimento macabro. Quer dizer, uma vida que vai defender outra vida fica lá. É verdade. E teve lá os 20 meses? Tive lá 20 meses. Essa foi, ao fim de 20 meses, foi a melhor notícia que tive. É que nós, quando deu-se o 25 de Abril, deu-se cá o 25 de Abril, e nós, pronto, com aquela situação toda do caso passado, vinha o pessoal, depois começou a ter a ordem para regressar, e nós começámos a entregar armas, e aquela brincadeira toda que se passava na altura. E disseram-nos logo, vocês são os últimos a sair aqui de Bissalanka, da Guiné. Eles dizem, a Guiné tem que fazer proteção aos aviões. Ficam só com as armas pesadas, tem que fazer proteção aos aviões. Pronto, nós mentalizamos. Só que começaram a fazer, portanto, o transporte pessoal para Portugal e mandavam lá aviões. Nessa altura a Força Aérea tinha jatos e a TAP. A fazer um transporte pessoal. Mas só havia pessoal que demorava muito tempo, em curto espaço, mas demoravam algum tempo a chegar a Bissalanka. Porque havia zonas minadas, pronto. Tinha que ser com certa idade. E no dia 28 de agosto de 74, mandaram 9 aviões para ir buscar pessoal. Ou não, já não havia ninguém, porque as pessoas ainda não tinham chegado todas a Bissalanka. E então, as cabecinhas pensadoras pensaram muito bem, olha, todo o pessoal que estiver em volta, aí que já tenha entregue as armas, vem tudo embora. Calhou-nos a nós também, da Força Aérea, nós calhamos da bateria de artilharia antiaérea, aquilo ficou abandonado, podiam ser... Sim. E nós viemos embora, foi a maior alegria que eu tive. Não, na razão do equipamento vieram só vocês? Não, vieram, quer dizer, o pessoal que houvesse ali em volta da Força Aérea, dos paraquedistas, que era outra, era da Engenharia, também vi que era um quartel, ali perto. Pronto, que enchesse o avião para o avião não vir praticamente vazio ou vazio para Portugal. Foi no dia 28 de agosto de 74. Portanto, só lá estive 20 meses à conta de 25 de Abril. De 25 de Abril. E, bom, chegam cá, os senhores chegam cá, e como é que foi a vossa reinserção na vida civil? Como é que encararam a vida civil quando chegaram? Se calhar, pergunta agora. José, que é mais velho. Sim, encarámos bem. Isso desjantava a gente de fazer isso, não é? Eu voltei para o meu emprego que tinha cá, a entidade patronal na altura, que é a Balei para a África, mostrou a abertura da mesma maneira, quis que eu voltasse para lá. Eu voltei novamente para o trabalho que tinha e comecei a minha vida normal, não é? Tudo bem. Felizmente não trouxe nada partido, nem tive ferimentos, nem tive nada. Tive alguns ferimentos, mas foram coisas pessoais, de eu jogar à bola, disto, daquilo e do outro, mas do resto não. Agora, a recepção cá foi aquela que a gente estava à espera. Estávamos desejando cá chegar. E
e todos salvos e tudo em boas condições. Foi isso que eu apanhei cá, e muitos colegas meus, aqui o Paulo, estávamos desejantes cá a chegar, porque a gente ainda demorou um bocadinho para o 25 de Abril, não é? Sim. Pronto, ainda apanhámos forte e feio, porque a gente apanhou antes do 25 de Abril. Eu costumo dizer que a gente preparou o 25 de Abril para os outros depois fazerem, não é? Porque a gente, quando cheguei cá, foi em 1971. Em 1971, eu fui em 70, em 71, no final de 71 é que encheu cá, não é? Passado 3 meses, 3 anos, o que é assim, dá-se o 25 de Abril. E hoje sinto-me feliz por, de facto, estar cá e ter vindo, e tudo bem. Ainda bem que não é curioso, não chegou cá e viu isso mal, não teve. Não, eu encarei as coisas bem, não tive problema, não é? Depois, a seguir a isso, tanto eu como muitos colegas meus, e aqui a Liga dos Combatentes serve também para isso, que é o após-guerra, né? O apoio traumático, isso depois é que era complicado, não é? Aqueles meses a seguir, de cá estar, mal se ouvia um foguete ou uma coisa qualquer, era terrível para nós, não é? Principalmente para aqueles que estavam no mato, não é? Principalmente aqueles que estavam nas capitais, nas cidades, as coisas eram um pouco diferentes. Agora nós que estávamos no mato, eu passei 22 meses no mato, a dizer, ao mínimo barulho que a gente ouvia, a gente cá, eu depois casei, passado 1 ano ou 2 casei, e a minha mulher às vezes tinha um bocado de dificuldade comigo, né? Porque a gente acordava durante a noite sobressaltada, acordava um barulho qualquer, a gente estremecia todo, portanto as coisas eram complicadas. Agora, fora isso... Mas isso era uma coisa, peço desculpa, Zé, isso era uma coisa que nós, onde eu estava, que era Vissalanca, ficava a 16 km de Bissau. A partir das 6 horas da tarde, aquilo lá era noite. Sim. Era noite. E então, a partir dessa hora, a Guiné era pequena, mas era grande. Porque aquilo era pântanos, chamavam-se as bolanhas. As diversas localidades, para percorrermos, se calhar, 4 ou 5 km em linha reta, tínhamos que fazer 30 ou 40, porque aquilo era tudo pantanoso. E então, a partir das 6 horas, nós começávamos a ir pum, 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 pum. Já sabíamos, olha, os fones lá, não sei quantos, já estão a embrulhar, era o termo que se utilizava. Olha, vimos do lado direito, olha, fones lá na Aldeia Formosa, pronto, agora estou a inventar, no outro local, já estão a embrulhar. E durante a noite ouvi-se isso. E eu, que não passei por essa situação como o Zé passou, também a sentia cá. Quando vim, e até vim cá de férias, e de vez em quando estremecia. Nós estávamos sempre, quer dizer, embora nunca tivesse nada, mas estava na cama, estávamos sempre preocupados quando é que poderia acontecer algo. Está com constante stress. Exatamente. E não passei por isso, nem nunca ouvi um tiro, pronto, uma situação desta natureza. Ouvi vários tiros que nós também os dávamos, como disse há pouco, para a limpeza das nossas armas e para estarmos sempre ativos e na carreira de tiro para estarmos preparados. Também senti isso. Não sei se já terminou dele. Sim, já. Só eu agora, quanto à minha chegada cá, é diferente dele. É diferente dele porque eu cheguei cá, tinha estado o 25 de Abril há relativamente pouco tempo. E então, isto andava, temos que dizer a realidade, isto andava tudo baralhado. Eu era funcionário da Federação dos Municípios do Distrito de Évora e Porto Alegre, que é hoje a EDP. Hoje já não é EDP, hoje é outra coisa. Perdão. Hoje já tem outro nome. Eu fui para me apresentar ao serviço, cá, na Constas cá.
passei 3 meses a andar aí assim a gazilar, como se costuma dizer. Agora ia para aqui, eu ia para ali, mas eu sou funcionário da casa, para aqui é que eu descontei, para aqui é que não. Até que ao fim desses 3 meses alguém, pronto, aquilo parou se calhar no momento, e depois fui chamado, mas já eu estava no tempo que era o caminho de ferro. E ainda apanhou aquela confusão. Sim, Confusão. Confusão do 25 de Abril, pois é, que isto as pessoas já estão do 25 de Abril, eu vim em agosto, setembro, entre setembro, outubro, foram 3 meses. Sim. 3 meses, porque concorri a várias coisas, até concorri no que me deu mais garantias, que eu não gostava nada de ir para lá, porque eu nasci lá dentro, que era o caminho de ferro, o meu pai era ferroviário. E eu nunca gostei do caminho de ferro, tive que ir lá para há 34 anos. Foi que consegui depois dizer. Mas depois já fui chamado para quando aquilo mudou, se calhar o local mais lá dentro, fui chamado para a Federação dos Municípios do Distrito de Évora e Porto Alegre, agora não me quiseram lá na altura, agora também já não vou para lá porque eu já estou orientado, digamos assim, né? Foi um período muito atribulado da nossa história. Foi. Nessa altura foi uns que vieram de lá, outros que vieram de lá, que eu, no meu caso foi na parte elétrica, digamos assim, que era a parte que é a EDP, outras pessoas vieram para o serviço dos campos, que era a reforma agrária. Pronto, havia várias, mas, portanto, aquela que eu passei foi na Federação dos Municípios do Distrito de Évora e Porto Alegre, que era das câmaras, dos municípios, câmaras de Estado. O resto se passou. E uma pergunta da minha parte, como é que a Liga dos Combatentes vos ajudou quando cá chegaram? Qual foi o impacto da Liga enquanto... Obrigado, sim. Qual foi o impacto da Liga quando chegaram cá e como é que, em termos aqui na Liga dos Combatentes, vos ajudou? Olha, quando eu cá cheguei, eu não quero estar a mentir, mas para já não era sócio da Liga, né? Só mais tarde é que me via associado à Liga. Mas a Liga existe há muitos anos, né? Ajudou uma grande parte dos combatentes da África, ainda hoje está a ajudar uma grande parte dos combatentes da África, e ajudou também a Grande Guerra. Portanto, a Liga também fez proteção a muitos camaradas nossos que vieram da Grande Guerra e refugiaram-se na Liga dos Combatentes. Era a única entidade que de facto lhe dava algum apoio, era a Liga dos Combatentes. Porque mais ninguém dá apoio, e ainda hoje se passa precisamente a mesma coisa, não é? Passado estes anos todos, ainda hoje passa a mesma coisa. E você veja a situação atual dos combatentes. Por exemplo, é vergonhoso, não é? Um combatente com fome, a morrer à fome, e em contrapartida a gente vende coisas e empresta coisas lá para fora, e a gente aqui a precisarmos dela, porque os combatentes, toda a gente, entre aspas, esquece dos combatentes. Mas na altura, eu não fui para lá porque quis, eu fui para lá porque fui obrigado. Está a perceber? E há muitos camaradas meus que ficaram lá. E aqueles que existem, aqueles que vieram para cá, foi a Liga dos Combatentes que os foi lá buscar. Que trouxemos muitas alçadas de pessoas que estavam espalhados lá pelo mato. E estão. Né? E isso é que é triste, passado estes anos todos, ainda haver camaradas nossos que estão lá. Que a gente não sabe como é que estão, se existem, se não existem, elas não sabem, não existem. E então o núcleo, por exemplo, aqui o núcleo de Évora, tem dado apoio dentro das suas possibilidades aos ex-combatentes, às famílias. Temos aqui muitas mulheres, e é bom não esquecermos que as mulheres sofreram
se calhar mais do que aquilo que nós sofremos lá, né? Porque eu ponho no lugar da minha esposa hoje e vejo aquilo que ela deve ter cá passado, a saber que a gente estávamos lá fora e a saber se a gente estávamos vivos ou estávamos mortos, né? Sofreram cá as passinhas do Algarve, como se costuma dizer, e a gente aqui na Liga dá apoio tanto aos ex-combatentes, às esposas, aos filhos, às filhas, à família, pronto, dos ex-combatentes, né? Que também sofreram muito, mas estão esquecidos. E muito. Mas estão esquecidos. E muito. Se não é estas organizações, se não é estas coisas, não sei o que é que seria destes combatentes todos, não é? Porque nós, felizmente, a gente estamos bem, viemos bem em termos de saúde, em termos de não sei o quê, mas há muitos que não. Há muitos que não. Há muitos que vieram sem uma perna, sem duas, sem um braço, sem isto, sem verem. Há muitos que vieram nestas condições e estão abandonados. São estas organizações que lhe dão de facto algum apoio, porque a gente dá o apoio, o núcleo de Évora da Liga dos Combatentes dá o apoio dentro das suas possibilidades. A gente gostava imenso de termos mais condições para irmos à pergunta dos ex-combatentes. Porque, por exemplo, no Alentejo, como você conhece, sabe, né? O Alentejo é muito grande. E há muitos ex-combatentes espalhados por este Alentejo, em montes, aí sozinhos, que nunca ninguém lá apareceu a perguntar se ele precisava disto ou se precisava daquilo. Mas quando foi a altura de ir para o ultramar, toda a gente apareceu ali no cais, a fazer adeus, a não sei o que, a não sei o que mais. E isso, de facto, se não fosse estes núcleos, então estávamos todos feitos. Não é uma grande importância no geral. Diga. Eu ia dizer, ainda há localidades mais afastadas, agora já estão no meio, mas mais afastadas, quando se fala de Liga de Combatentes, as pessoas, alguns nem sabem. Por exemplo, eu moro ao lado de um indivíduo que tem 80 anos, por acaso não esteve em nenhuma zona de combate, digamos assim, esteve em Macau. Temos a Liga de Combatentes é para aqui, já está com muita sociedade, somos amigos, mais bem do que eu, claro, de longa data. Tu não te vais lá associando na Liga dos Combatentes, sempre tens este direito, tens aquele apoio, tens isto, tens aquilo. Isso é para quê? Isso é o quê? Os próprios combatentes às vezes têm conhecimento da Liga. Exatamente. Da Liga, de toda esta panorâmica que existe dos núcleos, porque isto não é só este núcleo, nós temos núcleos onde é possível, não é? E onde há pessoas que se interessam por isto, que se têm interessado ao longo dos anos atrasados, que fundaram, que deram casas, que deram tudo isso para se organizarem estes núcleos. É o caso aqui de Évora, que foi na rua na rua de... Foi lá embaixo da cadeia, onde era a antiga cadeia. Não, mas isso foi já... Foi ao princípio. O núcleo. O núcleo, mas o núcleo foi formado na rua dos Mercadores. Exatamente. Mas isso foi depois de vir lá de baixo. Foi. Foi antes, porque aí foi o meu associar na Rua da Cadeia com o Sr. Berjano. O Sr. Berjano lá estava, na Cadeia Velha, na Rua de Macedo. Onde é agora os serviços informáticos da Universidade. Sim, exatamente. E também foi serviços militares. Sim. Também houve aí serviços militares após 25 de Abril, que eu ainda lá fui tratar DRM, salvo ver o que chamavam isso, tratar assuntos ainda relacionados com a minha vinda e o meu afastamento. Mas há muitas pessoas, e muitas pessoas não sabem, e a maior crítica que eu faço é aos nossos governantes, cheios os vermelhos, amarelos, encarnados, cor-de-rosa, azuis, não ligarem a nós, não ligarem aos combatentes, aos ex-combatentes. Ex-combatentes não, aos combatentes, porque nós somos sempre combatentes, estamos a combater contra tudo, contra a nossa vida, para o bem-estar de nossas famílias, portanto é uma luta. Isto é a minha teoria.
mas a nível dos nossos governantes não nos dão apoio em nada, a não ser o núcleo da Liga que faz uma pressão, a Liga do Central que faça pressão. Ninguém quer saber de nós. Muitos políticos que só estão, não sabem o que é, nem sequer sabem o que é a vida militar. Eu tenho conhecimento de alguns. Não sabem o que é a vida militar. Por isso é que podem me chamar aquilo que quiserem, mas eu acho que o serviço militar devia ser obrigatório como era antigamente. Dava outra perspectiva, isso é verdade. Porque assim já se dava valor. Eu penso que já se dava valor. Eu penso que dava outra perspectiva às pessoas, isso é verdade. Não vou dar a minha opinião, claro, não cabe a mim dar a opinião. E eu sou historiador, como os senhores sabem, e agora acho que vos devo fazer uma pergunta, já que estamos a falar deste assunto, que em termos da história, acham que a história vos esqueceu ou não? A história nos esqueceu a nós? Sim. Nós combatentes? Nós combatentes. Eu, como eu disse, eu da história não estou. A minha história é os políticos que estão à frente após 25 de Abril. Após 25 de Abril, que têm estado ao longo dos anos, têm sido vários que lá têm passado. Portanto, esses é que deveriam lembrar dos combatentes. Penso, essa é a minha história. Agora, não, quer dizer, a história um dia mais tarde vai se lembrar de nós. Pode não ser agora, embora possa reconhecer que já reconhecem de facto o trabalho feito pelos combatentes, mas um dia mais tarde irá de certeza absoluta ficar escrito na história aquilo que os combatentes fizeram nas guerras do ultramar, não é? E não só nas guerras no ultramar, na Índia, por aí fora, não é? Um dia mais tarde será recordado, mas é quando a gente já cá não viver, será recordado, mas pronto, para os nossos filhos, para os nossos netos, dizerem, olha, aqui teve o meu avô, aqui teve o meu pai, teve aqui nesta cidade. Um dia mais tarde vai ser recordado, embora a gente sintamos, como o meu colega disse, sentimos uma grande mágoa de facto não sermos apoiados, não é? Porque se tivéssemos apoio, a gente faria muito mais do que aquilo que fazemos, não é? Faríamos, que daríamos condições, a gente se quer ir a uma aldeia, uma coisa qualquer, visitar um combatente, temos que ir em carros nossos, não é? Porque não temos simples carro para nos deslocarmos a uma aldeia, soubemos que está ali um combatente que está assim. Não, ele tem que arranjar meios, ou da junta de freguesia, ou da Câmara, para o trazer cá. Isso é que eu lamento muito, ao fim destes anos todos, que acabou a guerra do ultramar, ainda continuamos como no princípio. E isso é que é triste, passado destes anos todos, ainda continuamos quase como no princípio. E depois vimos, de facto, outras guerras por outro lado, onde Portugal tem que apoiar, e acho que sim, deve apoiar, mas não se pode esquecer destes que cá tem. Não se pode esquecer daqueles que vão combater. Exatamente, eu defendo que se deve apoiar as pessoas da guerra que estão hoje a sofrer muito. Nós também sofremos muito. Nós também sofremos muito, porque muita gente não sabe aquilo que a gente passou, andarmos dia e de noite com a mesma roupa, sei lá quantos dias. Está a ver? E isso é que a mim, ao fim destes anos todos, me revolta. Se me permite, eu só dizia mais uma coisa. Para que, na minha ótica, para que isto tivesse algum fundamento na história, eu dou o exemplo. Nós temos cerimónias ali no sítio de São Brás, várias cerimónias relacionadas com os problemas que os militares portugueses passaram. Há duas escolas no sítio de São Brás. Sim. Há duas escolas no sítio de São Brás.
eu desde que tornei ex-combatente, mas combatente, como disse há pouco, sócio, e que vou, liguei-me aqui ao núcleo depois de me aposentar, mas sempre, quando estava a trabalhar, mas sempre que tinha possibilidades, eu ia assistir às cerimónias. Eu nunca vi ninguém das escolas, por exemplo, ali tão pertinho, é só atravessar um bocadinho do Rossio, as crianças verem aquele monumento, o colocar das flores, aqueles militares que vão ali, que estão ali fardados com arma para as cerimónias. Isso, talvez essas pessoas, se calhar os avós, se calhar é certo, os avós, porque os meus netos têm essas idades e alguns já mais velhos, passaram por essas guerras. A guerra do ultramar, de Angola, Moçambique, de Guiné, da Índia. Isso é que deveria, portanto, como perguntou, relacionado com a história. Eu acho que a história devia também procurar um pouquinho essa situação. Não sei se me estou a fazer compreender. Portanto, para que eles pudessem ter conhecimento do que é que era o que é que foi um pouquinho que eles possam meter na cabecinha deles e chegarem a casa, depois também já falam, porque depois está lá o telemóvel e tal, não sei como é, porque os meus netos é a mesma coisa, não estou a falar dos outros, falo dos meus também. Enquanto, por exemplo, eu tenho 2 netos que se dedicam só, e eram netos de um oficial, do Exército, e tenho mais dois netos, 3, mas não é pequenino, do meu filho, que lhes explica essas situações e mostra-lhe fotografias minhas. Olha, o avô esteve aqui, olha, isto era o que o avô vestia, isto era o que o avô usava, um crachá, não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, há as mentalidades diferentes. É isso, talvez isso faça a história. Sim. Há uma vertente da história que é a história das mentalidades, que estuda as mentalidades no decorrer da história. Exato. E por isso é que eu disse, relacionado com as crianças das escolas, pronto, ali que é o caso aqui destas, do Rossio, assistirem a essas coisinhas, que era engraçado para eles até ficariam satisfeitos, embora fosse um bocadinho chato, mas aqui também ali a cerimónia no Rossio, meia hora, 3/4 de hora, os miúdos aguentavam bem, nunca está muito calor, por vezes até é chuva. Talvez isso entrasse na história deles e dos pais. Isto é a minha ótica. Sim, claro. Acho que podemos terminar com isto. Muito obrigado por terem cá vindo e por nos terem dado o vosso testemunho. Foi um grande prazer falar convosco. Muito obrigado. Portanto, até uma próxima. Até uma próxima. Até à próxima.